E, Ai, desculpa, eu esqueci de pôr para gravar, eu ah, pausei. e Ah, eu vou até pegar, não sei se é capaz de entrar já já, né? E aí, eu pus aqui, ó. Eu vou ler o que eu escrevi para você, porque aí uhum, eu volta na minha cabeça o que foi dito lá. Uma das questões era essa, né? Que a pergunta. Não, primeiro eu pus aqui, ó. Estou pensando aqui, um exemplo. O que é que a Sara, na sala de aula, isso é uma pergunta que eu queria. Eu não quero entrar na discussão com você, por isso que eu fiquei mandando aqui, entendeu? Mas eu queria fazer essa pergunta para elas, porque elas começaram a falar de pessoas que não concordavam, a Sara dizendo, eu sou sozinha lá no contexto, ninguém faz, sei que, a Maria falando que os professores nem sempre colaboravam, tal. Aí eu queria perguntar para elas, o que é que a Sara, na sala de aula, ou a Maria com o grupo de professores, fariam com um aluno ou com um professor que se colocassem radicalmente contrários a uma determinada proposta, a uma determinada discussão. Porque elas estavam dizendo que a Sara, principalmente, estava dizendo: o pessoal não concorda. Espera aí, tem uma coisa estranha aqui, entendi. Tá. O pessoal não concorda, a Maria também falando que os professores não concordavam. E aí, o que eu queria perguntar para elas é que atitude é a delas frente a um impasse desse, assim? Tem alguém que lá não vai fazer ou não vai concordar. E aí, o que você faz? Então, não vai dar para ser um ambiente colaborativo nem crítico porque tem discordância. A discordância não pode ser o impedimento para a criticidade. O problema está em como é que eu vou trabalhar a discordância, certo? E aí, uhum. essa pergunta, eu fiquei pensando bastante, assim, o que a Maria faz se ela tem um professor que discorda ou que está andando na contramão da proposta? Ou a Sara, lá na escola dela, nem precisa ser na sala de aula, mas com o grupo de professores. Ela é uma participante daquele grupo de professores. E ela vê que ninguém está topando aquilo, ou que ninguém está ligando para aquilo. E aí, o que a gente faz? Nada, né? É porque ela falou isso várias vezes, eu não É, posso fazer nada, porque eu estou é, sozinha e tal. é, E a gente pensar assim, a perspectiva crítica nunca vai ser alcançada, porque todo mundo que tiver se sentindo mais sozinho nem vai investir na perspectiva crítica. Falar, não dá, é impossível, não vou. Então, cutucar. E daí? Se você está sozinha, mas o que é possível fazer? Até onde você poderia ir? Com quem? Com o quê? Para mudar essa questão. Essa era uma pergunta que surgiu quando elas ficaram lá dizendo que não dava. Nananana. Aí, em um outro momento, eu pus, lembrando da questão da pergunta epistêmica que ela falou, eu pus aqui, uma pergunta só pode ser classificada se dentro do no contexto em que ela contexto. que era para Uhum, lembrar dessa questão, que ela pode nascer uma pergunta pragmática, mas se tornar uma ah, epistêmica a partir epistêmica. do tipo de discussão que vai rolar. Aí eu pus mais abaixo. Continuo pensando aqui. O que te faz pensar que a sua. Perguntando para elas, né? O que te faz pensar que a sua postura é crítica? Quando você se cala perante uma situação de conflito, está sendo crítico? Para botar elas na parede para pensar. Porque elas, por exemplo, elas afirmam de uma certa maneira que elas são críticas, que elas estão numa perspectiva colaborativa crítica. Mas quando chega uma situação de impasse, para. É. E Oi, aí, Cissa, Oi, sim, foi. desculpa, gente. tudo Eu estava bom? meio atrapalhada. Eu cheguei Eu te tão cedo. abandonei hoje, né? Hã? Ai, foi muito legal. Ai, Cissa, não conta. Você não pode. Vou te contar uma coisa inédita. Você precisa Conte. ver a atuação da Luana hoje. Você A está Lauana, brincando? Acordou, ótima, meu Jesus? ótima. Eu falei, Lauana, estou feliz de você ter acordado. Já na aula passada ela acordou. 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 E agora, na aula de hoje, excelente. Maravilha, então. Foi. Porque ela estava dormindo, né, em berço esplêndido, assim, ó. A Fernanda acho que deu uma dura nela, marcou Provável. Não, você foi pondo um comentário atrás do outro lá,
que eu É. acho que ela se tocou, ou as meninas se tocaram por ela, falaram, pera, acorda aí, senão não vai dar, né? É. Ai, que bom. Ai, Ó, nossa, foi ótimo, eu ótimo. hoje de manhã, gente, fiquei amarrada. Primeiro porque eu tinha um documento para assinar com o Nelson. E aí, eu estou na casa da minha cunhada, estou em outro lugar aqui, vocês estão vendo, né? Aqui Tô numa... vendo, tô vendo. Aí, o que Layout acontece? diferente, aí O um cenário novo. Opa, conseguiu ir pescar. Estou sozinha na casa agora, porque É. todo mundo foi para a pescaria. Ai, que pena se Todo mundo perder. que eu falo são 10 pessoas. Nossa, que bastante. Nossa. Todos aqui arrumando a tralha da pesca e pedindo para eu fazer carteirinha da pesca pelo computador. Eu não consegui fazer nada, assim. Eu fiquei presa a manhã inteira atrás deles. Eu falei, eu não vou nem entrar, porque eu não vou conseguir. Toda hora interrompo. Eu fiz 10 carteirinhas de pesca. Pensei, assim, Só espero que eles tragam muito peixe, né? eu falei, gente, se vocês não trouxerem peixe, vocês vão pagar de outro jeito, mas eu vou cobrar. Não, tem que passar na peixaria e comprar peixe. E aí, assim, quando você fala de fazer a carteirinha de pesca, não é fazer uma, duas, três, até a 10ª. A primeira que você faz, não dá certo a primeira vez, não dá certo a segunda vez, pede um dado que ninguém tem, aí o fulano vai buscar o dado, aí demora uns 15 minutos até ajustar. Aí o segundo vem, aí falta um dado, aí vai procurar se tem documento, porque pede um monte de coisa, entendeu? Você tem direito de pescar, tanto que essas carteirinhas têm um preço, mas eles estão fazendo. Se você quiser ser sócio para poder pescar sempre, você paga um X. Se você só vai pescar uma vez ou outra, você tem que justificar quando vai pescar, põe a data lá, é cheio de ninguém, né? E aí ninguém tinha documento para poder fazer o tal negócio que justificasse. Eu passei um tempão aqui fazendo carteirinha de Caraca, se parecendo eu com o Marcos lá fazendo, e um barulho arrumando aqui na o casa, que eu não telhado. tinha a menor condição de entrar em site, em aula nenhuma, tava barulheira, sabe? Todo mundo falando, aquele monte de homem gritando, falando das varas de pescar, e a minhoca, e eu fazer massa. E eu ainda tinha que preparar a minha aula da tarde, né? Porque depois eles foram embora, aí sobrou um tempinho, eu preparei a minha. Já estava mais ou menos preparado, mas eu tinha que me organizar para entrar na aula. Terminei agora, era 17h10, 12 quando eu terminei. Ah, enfim, caos. Ô, Cissa, antes de entrar na conversa com a Marli, você e eu, a gente tem que marcar uma para amanhã cedo, talvez, Isso, para pensar na quarta que vem. Vamos fazer isso. amanhã cedo, que eu estou sozinha aqui na casa, porque se tiver. Posso, posso. Você pode? Que Posso, horas? posso, posso. Tá. Que horas? Qualquer hora que você quiser. Bom, amanhã é quinta. Eu tenho ginástica até das 9, não, das 8 às 9. Até eu Então, vamos chegar fazer às aqui, 9h30? 9h30. Nove e Tá, meia para você, é 8h30 tá. para mim. Tá brilhante. Tá, Ah, você viu que não vão fazer horário de verão? não, não vai fazer, mas aqui já é uma hora atrasada. É, Aqui é. já é. Então, 8h30 para mim. Tá, beleza, porque assim eles não chegaram ainda, não tem confusão nenhuma aqui na casa. Tá bom. Senão, depois eu não consigo. Tá, então, agora, Marli. Isso. Chegamos em mim. Cissa, a gente estava conversando, eu e a Otília, observando o movimento do grupo daquela conversa que a gente teve aquele dia, uma semana atrás, lá na PUC. Tá, tá. E aí a gente decidiu, né, que eu ia continuar até o dia 5, até porque a Maria está super interessada, que é aquela diretora de Cajamar e tal. E aí, conversando eu e a Otília, surgiu uma ideia Hum. de mudar um pouco o meu. Eu continuo a ideia de fazer o grupo o ano que vem, mas olhar para a minha pesquisa pensando na gestão escolar e a relação, o diálogo ou a conexão que existe entre a gestão escolar e a gestão de sala de aula. Como que isso flui? Nós queríamos muito ter feito isso, né, Otília? Ô, Cissa, Você pelo lembra que a gente seguinte, queria fazer isso? então, por que que a gente chegou nessa conversa? Ah, Porque nós fomos levantando o que tinha acontecido lá no encontro e vendo assim que tem a perspectiva da Maria Edna, que fala de uma gestão
que não é a dela, mas que interfere. E ela tem uma gestão de sala de aula X, outros professores têm outro tipo de gestão com a qual ela não concorda, mas cada um tem a sua gestão de sala de aula e a gestão da instituição parece que também não está nem aí, né? É outra coisa que ela não concorda. Enfim, aí quando a gente olha para a gestão da Maria, ela é a diretora, ela acha que tem uma gestão participativa, se enxerga numa gestão participativa, mas fala que tem professor que não quer fazer, blá, blá, blá. E aí eu estava dizendo para a Marli que se a Marli focalizar uma, não é um confronto que eu quero dizer, mas trabalhar uma relação relação entre entre essas duas questões, É. eu acho que para a Marli fica mais tranquilo, por quê? Como que eu estou vendo agora? Hoje, o grupo vai lá para discutir, a menina que é diretora fala sobre a gestão, a Maria Maria Edna. fala sobre gestão, a Sara fala sobre gestão, cada um de um lugar, mas a Marli não tem a experiência da gestão da escola, que a experiência da Marli com gestão é de outra natureza. Uhum. Então, o que acontece no grupo? O foco da Marli está sendo fazer perguntas para elas, muito mais perguntas para elas responderem, do que instigar a crítica, porque a Marli está descobrindo as coisas que elas estão contando. E não é a partir da experiência da Marli, é a partir da experiência delas. Se a pesquisa focalizar duas gestões de sala de aula e de escola, a Marli está fora desse contexto. Ela está analisando dois contextos, mas ela não precisa estar dentro desses dois para fazer Aí entra a interação delas. Aí eu achei que para a Marli seria mais confortável, não é no sentido daquele do Herr Greaves, não, mais confortável no sentido de poder fazer intervenções, porque está distanciada completamente do papel. E eu ela acho que não é confortável também a palavra aí. Eu talvez acho que torna possível isso. que ela, né, cria um contexto em que ela tem a possibilidade de fazer E isso. pelo que a gente. E nesse encontro de ontem, né, Marli, ficou muito Mais claro. evidente, ficou super evidente ontem. A fala da Sara. Parece até que elas ouviram a nossa conversa. Parece mesmo. Elas ouviram a nossa conversa e cada uma. A fala da Sara ontem sobre o que é a sala de aula, o que. Você sabia a Sara ontem? Eu gostei de ver. O que é que ela enfrenta como professora. Não, mas eu vi isso na defesa dela, te falei. E a fala da Maria também, nas questões que dizem respeito a ela, mas que interferem na escola e que não dá conta, ficou assim para mim que fazer uma discussão que confronte, de uma certa forma, mostre a relação entre essas duas gestões, é uma coisa bem inédita, e a Marli teria um espaço bem bacana. Ela não perde o estado da arte que ela já fez, porque ela já fez estado da arte sobre gestão escolar, e pode trazer o mesmo estado da arte até para dizer que não tem uma discussão nessa direção. Eu Né? te mandei hoje um trabalho que se aproxima disso, que eu até mandei para você dar uma lida no resumo depois. Pois é. Você mandou para mim, mandou para a Otília, mandou para nós duas. Eu não lembro se eu mandei para você Só que tem também. um detalhe, eu não consigo abrir, já tentei várias vezes. Ele não abre o trabalho, ele abre só um quadradinho aqui, ó. Traz só o resumo. Só o resumo. Então você mandou errado, Marli. Tá, Mandou, eu vou tem que ver mandar. então. Marli, Eu quer tô com fazer um ele. favor de cortar seu cabelo curtinho, que ele fica mais bonito e você fica com cara mais jovem? Não, eu tô para cortar, Cissa. Tô Aí mesmo. lá importa. Eu tô para Você, cortar. É que posso eu não ler o tive tempo resumo? ainda. Já que a gente está no meio dessa discussão, posso ler o resumo? Pode. Posso, Cícera? Vou ler o resumo do que ela mandou. Claro, claro. O artigo se chama Educação nas Ciências, Ações Didático-Pedagógicas. Ah, não é o título. Não sei qual é o título. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Espera aí, Otília, deixa eu ver se eu...
Eu não lembro onde está. Peraí. Peraí, Cissa, eu vou tentar aqui também por um outro caminho. Eu A estava Otília abrindo cortou também, ficou ótimo o dois. seu cabelo, Otília. Fica ótimo o seu cabelo curtinho assim. Ai, cortei tudo também, porque não estava Tá vendo. muito bonitinho. Todo mundo fica com cara mais jovem, né? Se Daqui a vocês pouco eu tô conhecem pintando o o meu Nalu, também. tá aqui. Você não tem ideia. Eu tô com tudo ligado aqui Ó, dentro. eu estou com ele aberto aqui, Otília. A E tá gestão. fresquinho. Ah, que delícia. Então, aqui não abre, Marli, mas eu vou ler o resumo. Ah, mas eu acho que eu encaminhei errado para Caminhou vocês. errado, né? Qual que Eu é o acho, título? acho que esse não era o que eu queria te mandar, mas pode ler para ela, dar uma olhada para ouvir. Mas você pôs um título aqui, quer ver? Você pôs o título assim, ó, Gestão escolar e as implicações nas ações didático-pedagógicas da sala de aula. É esse? Esse mesmo, é esse mesmo. Agora eu estou Ó, lendo a aqui. gestão escolar e as implicações nas ações didático-pedagógicas da sala de aula. Vou ler o resumo, tá? Calma, gente, calma que eu tô. Eu quero que eu compartilhe, eu estou com ele aberto. Não, estou lendo já. A escola é espaço de múltiplas relações, pensado e organizado com finalidades específicas, e a sala de aula é o local em que os planos são vivenciados. As ações da equipe de gestão têm papel fundamental na educação escolar. A equipe é a principal responsável por coordenar, articular questões legais, envolver os sujeitos, planejar, acompanhar as práticas didático-pedagógicas. Pautado nestas concepções, este estudo tem como objetivo investigar e analisar como a gestão participativa da escola se efetiva e influencia as ações didático-pedagógicas desenvolvidas na sala de aula, para averiguar as implicações decorrentes desse processo. Tem uns erros de português aqui, né? Mas tudo bem. Nessa perspectiva, a inquietação central é de que forma a gestão participativa se efetiva na escola e influencia as ações didático-pedagógicas desenvolvidas. A hipótese é de que a gestão participativa acontece quando os sujeitos se comprometem, participam das decisões através do planejamento e incorporam consensos do coletivo nas suas ações. Para elaborar e produzir os dados, os métodos utilizados foram pesquisa participante, 2 autores, e sistematização de experiência, um outro autor, escolhidos pela intrínseca relação com os princípios da gestão participativa, autonomia, participação, democracia, que está nos textos de Luque e Diálogo, no Paulo Freire. O locus escolhido para o campo empírico é uma escola da rede municipal de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, em que acompanho sistematicamente de 3 professores, sendo eu mesma integrante da pesquisa. Utilizo o diário de campo para o registro das reuniões da escola, da rede municipal e de encontros que tivemos para planejar e efetivar ações, problematizar conceitos no período de março a novembro de 2017. A partir do que foi pesquisado, constato que a gestão participativa necessita envolvimento de todos para se efetivar, tanto da equipe gestora quanto dos sujeitos partícipes da escola. Os sujeitos são essenciais para a gestão participativa, demanda deles abertura e predisposição para envolver-se. O planejamento pode ser uma estratégia para perfazer a gestão participativa e a sistematização de experiências utilizada para potencializar a reflexão de práticas e viabilizar as mudanças. A gestão escolar implica no fazer didático-pedagógico à medida que acompanha os professores, os alunos e as ações desenvolvidas, problematiza, contribui com ideias, sugestões e ações de forma cooperativa. No locus da pesquisa, há um esforço para a construção da gestão participativa a partir de consensos e planos mediados pela equipe gestora da escola, propostos pelas instâncias municipal, estadual e federal. Assim, concluo que a gestão participativa é possível e ser efetiva se todos da escola se comprometem a participar efetivamente. Nossa. Confuso, né? É confuso, mas está na linha do Mas que. muito legal, é? Não Tá está na, na Ela linha? foi lá, ela vai lá em loco e pesquisa, né? é uma tese isso daqui? É uma dissertação. Vou dizer, É, tá. mas é que ela foi lá em loco,
Ela fez o que a gente fazia, Otília, Vai e sabe que é muito difícil, né? Eu não consegui achar o trabalho inteiro, coloquei até no Google, tudo não pelo aparece. nome, não vem nada. Nada, nada. Eu pus o nome dela, o nome da pesquisa, nada. É de Da 2018. universidade, você pesquisou pela universidade? Então, a universidade não. Bom, tem que ver No a tese juiz, inteira, mas Tem- não aparece, ela só fala esse nome aqui, né? Que é em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, mas não aparece a universidade aqui. Não, mas tem que ter. Quando abre a tese, tem que ter o nome da universidade. É obrigado. É abriu obrigatório. aqui. Ó, está escrito assim: orientador não informado pela instituição, banca de defesa não informada pela instituição, instituição de defesa não informado, tudo é não informado aqui. Nossa, que horror! É, É, assim, ó. Já estou participando. Tem palavras-chave, mas tem departamento não informado, país não informado, programa de pós-graduação não informado, esquisito, né? de defesa não, idioma português, acesso aberto, Não, tipo, isso aí deve ser fundo de quintal, porque não é possível. Mas é um trabalho, parece um trabalho interessante, né? deixa eu ver Não, se a ideia é super interessante. A Otília e eu perseguimos isso. ah, a você nossa ideia sabe é que a como gente saiu antes, né? Se a gente tivesse continuado, está o documento, vem uma mensagem toda truncada que não deixa você abrir o documento, diz não encontrado. É, chama no Google, põe o nome dela e da abre defesa. Eu tentei, não consegui, Então, Cissa. Juro, eu tentei por várias fontes aqui, o porque eu queria ler inteiro isso, mas como você estranho, né? recebeu isso aí? Não, eu fiz pesquisa no, naquele teses e dissertações. Da onde? O BTDT. Como que é? BT, BTDD. É, BDTD, né? é BDTD. Banco Digital de Teses e É, Dissertações. e quando você clica na coisa, aparece não encontrado, tal. É difícil, não, bom, mas o importante é que, assim, se tentou a o Cielo? Cielo, não. Tem Cielo. Mas cai sempre naquela folha, esse que é o cai sempre naquela tela, do não informado, não informado, não informado. É, por que será, né, que o trabalho dela está assim? Então, estranho mesmo. Mas aí deixa eu entender. Você ia Bom, escolher só duas participantes. Você ia escolher a Maria e mais alguém. Então, aí é a questão, a gente está... fala, Otília, que você tinha proposto para mim, o que você então, achou que antes de é. falar o que eu tinha proposto, quero dizer uma coisa para a Cissa, que a gente sabe quando vive a pesquisa, e ficou muito claro na situação da Marli. Veja bem, a Marli preparou um curso que seria a sua coleta, que serviria para a sua coleta de dados. As Isso, pessoas se inscreveram no curso para participar do curso, isso. mas sem a consciência real de que elas eram participantes de uma pesquisa. E aí o que aconteceu? Um não vem numa aula, o outro não vem na outra, o outro diz isso no meio, o outro não, isso, não, aquilo. Aí eu falei para a Maria assim, foi até bom que aconteceu nessa rodada, porque tem uma coisa que as pessoas podem ir lá sabendo que vão participar de um curso, mas acima de tudo, elas têm que ter um compromisso, uma consciência de que elas são participantes de uma pesquisa, e se elas não vão, fura a pesquisa, Você né? lembra que a gente fazia, as pessoas falava isso, que era uma responsabilidade? Tinha que se É, responsabilizar. e aí eu falei para a Marli, não basta pedir o termo de livre consentimento, acho que tem que ter uma discussão anterior que mostre, né, para a pessoa a responsabilidade que é isso, que ajude essa pessoa a se conscientizar de que se ela vai topar e vai caminhar com você, a menos que, claro, morreu alguém, ou sei lá, né? Mas assim, ela vai caminhar com você até o fim da pesquisa. Porque, gente, uma pesquisa que tem 4 participantes, furam 2, o foco muda completamente, né? E aí não dá para pensar que pode acontecer de novo. Eu acho que na próxima rodada, antes de saber quem vai ser participante de pesquisa, quando fizer o convite,
o primeiro momento tem que ser de uma discussão sobre o que significa ser um participante de pesquisa. Isso. A Maria Edna, eu estou ficando meio de saco cheio nisso, eu gosto muito dela, mas ela é assim, ela assume tanto compromisso na escola, tanto, já falei isso para ela, que ela não faz nem as coisas dela, nada. Ela não faz nada direito mais. E o que eu comentei com a Marli é que, como os 5 encontros da Marli ficaram comprometidos nesse sentido, eu falei para ela: aproveita os 2 que faltam para você abrir esse jogo com elas. Abre o jogo para dizer como que vocês viram ser participantes de uma pesquisa, o que é para você ser participante de uma pesquisa, em que sentido você acha que você colaborou como participante de uma pesquisa, para ajudar nessa conscientização, porque, gente, eu sei o que significa você perder um participante de pesquisa. Eu lembro quando o diretor daqui de Carapicuíba falou para mim: eu não quero participar, tchau. Né? Nossa Eu fui Senhora, em busca dos outros. É muito difícil. é duro. E eu ainda tinha mais tempo, porque era outro processo, outro tempo e tal, mas agora não há esse tempo. E Não, outra coisa, Cissa, só mas para deixa eu só falar uma coisa. Tem um né? detalhe que no doutorado eles não estendem bolsa Eu estou nenhuma. escutando, eu só vou pegar uma água que está Tem um escorrendo. detalhe que no doutorado, Não estende a bolsa. No mestrado, você tem ainda essa possibilidade de estender, mas o doutorado não estende. né? É Então, isso aí. Cissa, o que eu pensei também, que eu comentei com a Otília, esse é um sonho meu. Assim, a gente começar a trabalhar, eu, na verdade, começar a trabalhar mais a partir de fevereiro, divulgando, para ver se consigo pessoas fora da PUC. Tem. Pessoas que venham, pode ser até pessoas interessadas em fazer mestrado, doutorado, porque o pessoal está com muito gás nessa hora, né? Principalmente no mestrado, como a Maria. Ela está super interessada, está lendo todos os textos e tudo, porque Não, ela mas está a tese de interessada. doutorado que ela quer fazer é com as brincadas da Fernanda. É, mestrado, é. Nada a ver com o que você quer fazer. Não, mas não Não, importa, ela mas está querendo estudar. a Marli está dizendo assim, que ela está num momento de vida que ela está querendo mergulhar Novas coisas. no contexto de estudo para poder dar um salto e ir lá para o mestrado, entendeu? Ela está super Então, ela interessada por está causa disso. interessada em Então, estudar. talvez, se a gente pegar outras Marias, né, outras pessoas que estejam interessadas que esteja, por exemplo, assistindo a sua aula, a aula da Fernanda, e que ainda não tenha entrado, essas pessoas são pessoas excelentes, porque elas devem estar super interessadas em participar, sabe? Saber como é e tal. Eu falei para a Marli que eu posso procurar lá na Católica de Pernambuco se tem alguém com essa Ah, proposta também, para pegar alguém de fora, porque, né? É, a a gente vai a continuar gente fazendo pode online, ver né? com a Pode ver se a Sueli. Neuzete quer. Hã? A gente pode ver com a Sueli se não tem ninguém que queira participar, algum Então, gestor, né? Ela É. pode ver para a acho que gente. Porque também, Porque daí, Marli, você faz a pesquisa e eles fazem também, percebe? junto comigo, né? Junto com você. A participação deles Aham. na transformação da gestão da escola. Uhum. Eles podem fazer. Então, aí você faz a tese aqui na PUC, eles fazem a tese lá na Unifesp. Uhum. E também a gente percebeu que não precisa um batalhão de pessoas para fazer isso, né? Não, mas eu pegaria mais gente. O importante é ter pelo menos dois, sei lá, eu acho que se tiver dois diretores e, sei lá, 6 professores, né? Pensando na escola fundamental 1, 2 e ensino médio, já seriam bons, né? Mas bom seria se a gente tivesse 3 gestores, né, Otília? eu acho Porque assim, você não precisa analisar os 3, pode escolher 2 para analisar, ou um para analisar. eu só acho assim, ó, se ela tiver, meu ponto de vista, ela está fazendo um doutorado. Se ela tiver 3 gestores, eu acho que será muito importante o que os 3 vão dizer, porque eles vão dizer coisas distintas. Sim. E aí vai ser difícil você descartar um e ficar com o outro, eu acho. Não sei se. Pode ser que não aconteça isso, mas é, o que eu conheço de diretor escolar é assim: ele é aquela pessoa que sempre tem
um lado que ele vê como positivo da gestão dele, mesmo que não seja. Ele vê como aquilo é importante, é necessário, tarará, e eles são sempre muito diferentes um do outro. Eu estou pegando aí o contexto das concepcionistas aqui, né? Que são 10 escolas, tem 10 diretoras. Eu posso te dizer que essas 10 são cada uma Totalmente diferente. e cada uma conduz a isso. E ó, elas são uma rede, elas têm uma filosofia muito ali, né? Arrumadinha, eu diria, porque é a perspectiva religiosa. São 10 escolas, porque as 10 conduzem de forma distinta. E Uhum. cada uma delas vê uma coisa positiva na sua gestão, que nem sempre é positiva, mas ela vê como positiva. Então, se você tiver 3, você vai usar o dado das 3. E aí, para mim, eu acho tudo bem. É. Fica difícil depois Mas você selecionar. acha que é uma boa ideia, Cissa? Eu acho Você que a ideia é acha? excelente. Nossa, a gente perseguiu tanto isso, a Otília e eu, e a gente acabou nunca concretizando isso, mais ou menos só. E aí, essa discussão foi surgindo na medida em que a gente foi vendo a Sara falando da sala de aula e a Maria falando da escola, né? E vendo quantas inconsistências elas estavam trazendo e tal. E aí é Pois, interessante, porque a gente está falando de escolas distintas, né? Mas então, parece que isso se reproduz dentro das próprias escolas, na escola da Maria Edna, na escola da Sara, na escola da Maria, de sempre, forma diferente, mas se é, reproduz. Então, por reproduz. isso que a coisa não avança, a transformação da escola não avança, E né? elas insistiram em dizer que parece que nada acontece, né? A Maria, por exemplo, insistiu em dizer que tem formações na diretoria de ensino específicas para gestores, mas que quando chega lá na escola é É, passado de um jeito que não é aquilo que deveria ser. Porque é passado, porque, na verdade, Passado. Ela os usa assim, cursos passam para eles informações também. então, é muito mais na perspectiva do informar, né, da informação do que da formação. E a Sara também falou que parece que não adianta nada, e a Sara insiste em dizer que nada chega no professor, né? ela Ela fala, fala não isso, chega na gente, não chega. não Eu chega. fico sabendo de uma coisa ou outra porque eu sou curiosa, eu vou perguntar e vou atrás, mas não chega. Então, Nossa, que maluco, não? Mas e aí, deixa eu te perguntar, se entrarem professores, os professores vão ser das escolas que entraram gestores ou outros professores, porque senão vai ser uma confusão, né? De, Na verdade, aí a gente vai ter que ver isso, porque eu acho difícil vir diretor e professor de uma mesma escola. Isso já vai começar, a seleção já vai começar daí. é, Por exemplo, o diretor que quiser vir não vai chamar seu professor para vir. e E o aí professor não vai chamar o diretor. Hã? eu contei para a Marli a nossa experiência do curso de diretores na COGEAI. isso. Todas as vezes que a gente teve uma escola mandando para o curso seu diretor, seu coordenador pedagógico e um professor que eles queriam transformar em coordenador, não foi legal, porque o diretor tinha mais voz do que esse coordenador não conseguia questionar essa gestão, e o professor que chegava, que estava interessado em ocupar um lugar, também não tinha coragem de questionar. Então, da mesma escola é difícil. É, Que a gente não vai ter este mapeamento, você não vai ter esse mapeamento do que é a gestão sala de aula num contexto de professores, o que é a gestão escolar num contexto de diretores. Eu estranho. que, Estranho, né, Otília? Mas é isso. gente, É. é um contexto tão ingrato, inglório, sei lá que nome que eu dou para isso, mas é verdade, né? E olha, ouvindo a Maria falar que tem formações na diretoria que nunca chegam nos professores ou que chegam totalmente Deturpadas. deturpadas, falei, nossa, para ela estar falando isso, ela é uma das que leva da
da diretoria de ensino para a escola. Ela mesma é essa pessoa, né? É, É enfim, chocante, né? é chocante. É chocante, no mínimo. Mas, enfim, Agora, eu estava falando para a Marli que ela tem um bom tempo agora, ela tem uma partezinha de outubro, hoje, metade de outubro, novembro, dezembro, janeiro, para uma reescrita disso, bem assim, levando em conta bem isso tudo que aconteceu, né? Que foi dando. Ali, sabe o que ela podia ler, Otília? O projeto CNPq que a gente tinha a proposta do curso lá, né? E Que ótimo. todas as inovações que eu fiz dos projetos CNPq, toda vez a gente conseguiu dinheiro, né? Quer dizer, eles não pagavam, eles davam um dinheirinho para você comprar livro, para não sei o quê. A bolsa era pequenininha, né? Você está falando para a escola aqui do Não, regular? para ela ter Não, mas uma base teórica. qual projeto você está falando? Não, Projeto, o nosso, o meu, o seu, da Vivi, da Cris, projeto de pesquisa que estava de aqui. pesquisa, do CNPq, que a gente fazia trabalho com gestão, com sala de aula. É, eu não sei se. Eu Porque já acho é que, mais velho a base teórica, né? É, mas eu acho que não é tão focado nessa coisa que ela vai fazer. Mas é é, bom que ela leia, porque tem lá bem claro a questão da gestão da sala de aula e da gestão. onde eu acho isso, gente? A Cissa, eu não mando tenho para você. questão. Eu tenho. Você manda, Cissa, por favor. Mando. Então, eu ia falar uma coisa, deixa eu ver se eu lembro o que que era que eu ia falar. Era em relação a isso, CNPq, pesquisa, diretores. hum, Mas e como. Sabe o que tem que pensar bem isso daí, Tília? Ela tem que pensar como ela vai colocar gestores e professores, certo? Na, na relação, os Não, gestores e os. Porque o que o professor fala é isso que você falou. Na verdade, o professor fala uma coisa que bate de frente. Então, tem que pegar a fala dos professores e falar para os gestores: bom, mas então, como que pode dar conta disso? então, eu acabei de encontrar um livro interessantíssimo, de 2023, Discussões e Estudos sobre Gestão Educacional, volume 2, significa que tem o 1. Deixa eu ver de onde que é esse negócio. Universidade de Coimbra, Universidade de Fernando Pessoa, Universidade de Évora, Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Paraná, Universidade Federal de Rondônia, Universidade de Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. E depois vem mais um monte de coisa aqui, de gente que é do conselho, tá? Vamos ver. Discussões, tarará. Esse livro é de Ponta Grossa, no Paraná, e é lá das Universidades do Sul. Eu vou mandar para você. Eu estou Ah, com todo o você volume, está com o livro aí? Você tem o livro? acabei de baixar aqui. Ah, que legal! Baixar. Gestão ou administração escolar, diferenças e semelhanças. Gestão escolar, o contexto da formação de gestores no Brasil e Portugal. Implicações constitucionais na Ah, eu organização conheço esse projeto. Eu brasileira. conheço. Eu conheço esse projeto. Gestão escolar relacionada com a formação desse profissional e a prática docente no ensino É, básico da pandemia e pós-pandemia. é. Responsabilidade do gestor escolar em tempo de pandemia. Responsabilidade do gestor escolar, estratégias adotadas para amenizar o impacto da pandemia causada pelo Covid. Gestão escolar, estilos de liderança e os reflexos no clima organizacional. Gestão de conflitos no ambiente escolar, desafios e possibilidades. Importância da competência pedagógica para um gestor escolar, desafios emergentes do gestor,
planejamento estratégico, responsabilidades e desafios, gestor como líder do processo organizacional no ambiente escolar. Ô, Cissa, Vou mandar o link, tá? tá. Nesse vídeo, eu vou mandar o link para vocês duas. Deixa eu ver. Eu recebi uma vez, não sei por quê, eram artigos desse projeto. Ó, Acho eu que eu estou dei parecer, eu mandando acho. doutorado Marli, o link. Pronto, mandei o link, tá? Tá bom. Então, Cissa, você lembra que a gente estava conversando e tal, aí você falou assim do neoliberalismo, que isso tinha que entrar na minha... Essa tese aqui que eu estou vendo, que é uma das que eu comecei a fazer, tentar ver o que existia nesse campo para eu começar a ler, né? E eu achei um chamado Reflexões sobre Espaço e Escola de Aula, Geografia e Gestão. Há paralelos e conexões? É esse Ah, texto. esse parece legal, hein? É de um rapaz chamado Adriano Magalhães de Souza, de 2011. Esse daqui, deixa eu ver de onde, que universidade que ele é. Esse aparece a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Ah, Aí eu comecei a legal. ler esse texto e comecei a achar muito interessante. Estava comentando com o Tílio. E ele faz uma hora aqui, né? Ele conta um processo que eu não conhecia do Paulo Freire. Eu estava comentando com o Tílio um pouquinho antes de você entrar, porque ele conta, né, que o Paulo Freire ele queria, em 91, ele queria que a diretoria o diretor de escola ele fosse, digamos assim, escolhido por um colegiado, onde É, teria os pais, tarará, tarará, e que os professores e diretores foram contra. E é. aí um outro autor dizendo que isso mostrava o corporativismo da classe, tarará, tarará, aquelas coisas todas que a gente conhece. Mas o que achei interessante foi isso. E depois ele começa a falar das questões, ele vai falar de uma lei que existe de 2012, que é a Lei da Gestão Democrática, que isso se aplica ao ensino, onde os princípios são participação da comunidade escolar, pluralidade, autonomia das unidades escolares, transparência da gestão da rede pública de ensino, qualidade e democratização. E aí, conforme ele foi falando, ele foi trazendo também essa questão como se fosse uma linha do tempo das coisas que mudaram. E aí ele começa a falar do neoliberalismo no final do século XXII, no final do século XX, e aí ele começa a falar também das empresas que começam a assumir a educação, É, Instituto Unibanco, tal. Aí ele isso. traz a Catherine Walsh falando sobre a interculturalidade, e aí ele vai falando. Super interessante esse trabalho, estou lendo ainda, não posso te falar muito, mas eu estou lendo e vou mandar O para que eu vocês. falo para você é bem em cima daquele artigo que o Tília mandou para a gente, que é o seguinte: enquanto não muda na escola a maneira deles verem, porque a maneira, a, uma visão política, que é por isso que a escola é política, que o Paulo Freire fala, todo mundo fala, não tem, na escola não é neutra. As decisões que apoiam as ações, elas vão determinar que tipo de aluno que está sendo formado, que tipo Uhum. de professor que está dando aula, certo? Que tipo de aulas são essas? Então, e que isso só vai mudar a hora que o professor souber refletir sobre o que significa fazer uma coisa e não fazer a outra. É isso que o Paulo Freire fala. E daí, aquelas ações do informar, né, da reflexão crítica, só é daquele grupo que trabalhava com o Paulo Freire. Eles estão totalmente apoiados no Paulo Freire. Uhum. Né? O Smith, ele foi aluno do Paulo Freire, ele, o Giroux, o McLaren, né? Todo esse grupo, né? Foram alunos do Paulo Freire. E, na verdade, eles tinham, mais que o Paulo Freire, as discussões teóricas, né, epistemológicas. E o Paulo Freire, que também entendia desse assunto, tinha essa discussão de, então, o que tem que mudar na escola? Muito mais do que Giroux, McLaren,
E o que eu gosto do quinto, eu gosto muito do Quintilo, também foi aluno do Paulo Freire, mas o Smith, que ele faz, ele pega as discussões de Paulo Freire e fala, então, como que tem que mudar a formação do professor? E aí que ele vem com aquele papo lá, com aquele texto da reflexão crítica. Uhum. E esse autor aqui que eu comentei com vocês, o Adriano Magalhães de Souza, ele vai falar da sala de aula com espaço educativo e de poder. E isso é muito interessante. Eu estava lendo acho que foi nesse final de semana, um dia desses aí, que o Karnal estava falando da questão do poder, e ele falando assim, e é muito interessante o artigo que ele fala assim, todo mundo tem poder, né? O, o zelador, ele tem poder, né, sobre o prédio, o professor tem poder na sala de aula, o diretor tem poder sobre a escola, ele vai falando de todos É os um poder poderes. hierárquico, assim, começa lá de cima e vem vai oprimir o outro. E aí eu fico pensando assim, e aí quando a gente junta esses dois que têm poderes, cada um numa instância, o diretor pela escola e o professor na sala de aula, como que eles dialogam, né? Como que eles saem Essa é uma boa desses... pergunta, hein, Otília? Você anotou essa pergunta? Está Anota aí. gravando? Ela está gravando. Guarda, porque Tá essa gravando. pergunta é uma boa pergunta de pesquisa, Nossa, excelente dependendo pergunta, da Marli. forma como, É, como você Porque eles, organizar. em algum momento eles vão ter que, quando tem uma reunião, eles vão ter que dialogar sobre isso, porque e a Maria falou isso, eu achei interessante, né? Que na verdade quem dá o tom na escola é o diretor, né? Se o diretor tem uma posição aberta, democrática, participativa, ele vai trazer para o professor, né, para o corpo docente, isso vai interferir na sala de aula, se o professor assim também permitir, né? o problema é o seguinte, ele pode fazer com que o professor faça isso. O professor pode não querer não saber fazer isso. Eu acho que a maior parte das vezes não sabem como agir na sala de aula. Lembra, os próprios coordenadores queriam que, né, Otília, que a gente ensinasse como eles conversavam com os professores sobre as aulas, eles não sabiam conversar com os professores sobre as aulas deles, Eu acho que são sabe? tantas questões que ficam postas aí, porque assim, aí quando você pega o professor do ensino fundamental 1, que é o das crianças menores, é, a perspectiva dele é diferente do ensino fundamental 2, que é bem diferente do ensino médio, né? E para cada um dessas instâncias, a pressão de fora vai aumentando. Então, por exemplo, o professor da escola, vamos pegar das crianças da educação infantil, a pressão de fora para em cima desse professor é muito menor, porque todo mundo sabe que tem que desenvolver uma série de habilidades na criança, que ela tem que brincar, que ela tem que isso, que ela tem que aquilo, que tem que ter toda essa liberdade para ela construir esse senso de liberdade, esse espaço de discussão. Quando a criança vai para o ensino fundamental 1, a pressão aumenta, porque os conteúdos escolares têm força e a pressão sufoca um pouco, aperta. Quando vai para o 2, aumenta mais. E quando vai para o médio, sufoca o professor. Então, é aquele professor que está. Ele pode até querer ser diferente, mas se a pressão da escola for tanta e o diretor não tiver apoiando esse professor, ele vai, sufocar. Ele vai sufocar. Porque o diretor, para apoiar as atitudes de um professor de ensino médio que estão na perspectiva de libertar o aluno, olha que esse diretor precisa ser muito corajoso, eu diria. Muito corajoso, porque você vai contra toda a maré. Que assim, se você, como diretor do ensino médio, você encoraja o professor a fazer tudo isso, a dar esse espaço, essa liberdade, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, o que você faz? Você arruma uma encrenca com tudo que está do lado de fora.
porque os pais caem matando em cima disso. Eles querem Uhum. o quê? O filho que vai passar no vestibular. Então, Uhum. assim, é uma coisa que vai apertando. Sabe quando você está entre duas paredes? Está bem largo, aí as paredes vão se fechando. Quando chega lá no ensino médio, o cara está espremido na parede, assim, ó, ele não tem por onde escapar. É Não, muito difícil. é Tem que, um na verdade, diretor que compra isso, é difícil, né? Por isso que a gente tem que escolher uma maneira, alguém, um desses setores, né? Você tem que, a escola, desse nível. a escola da Maria vai até que série? É A nono dele ano? é fundamental 1. Então, Só isso um é ou vai perfeito. muito? Eu acho que é só 1. Deixa eu dar uma olhada aqui que ela me falou e Ela eu... falou para você outro dia, né? Lembra? Acho que você perguntou, né? É, Eu acho que mas eles põem diretores diferentes, viu, Otília? Acho que nunca é o mesmo. Como é que é? Eu acho que não tem um diretor que seja o mesmo para tudo. A não ser que a escola seja particular, né? Mas mesmo assim tem diferença, eu acho. Eles põem, Mas porque depende, Cissa, depende do município. Quando é município muito pequeno, é tudo numa só, às vezes. A escola dela é rural, inclusive. é rural. Eu acho que a escola dela ela não tem assistente de direção, só tem coordenador pedagógico. Eu acho que a escola dela é só de criança pequena, de Fundamental 1. Pergunta para ela depois. porque ela falou eu me Deixa lembro eu ver. dela falar como é que chama lá que você queria trabalhar antes, que é a gestão lá do gestão como é que chama? Você queria trabalhar antes, né? Sua tese anterior. E É do Grêmio, do antes. Grêmio. E ela falou, mas o Grêmio lá eles são muito crianças, né? Não foi ela que falou? Não sei, não. Ela falou que eles nem tinham o Grêmio, É. porque eram crianças e não tinha também professor para fazer isso. Deixa eu ver se eu acho aqui o endereço da onde é a escola E dela. seria ideal. Imagina implementar, ensinar essas crianças a argumentar e montar um Grêmio, né? Seria maravilhoso, mas aí tem que ir para a escola, né? Tem que ficar lá. O Tem problema que é que trabalhar. eles não têm professor, ela está É. fazendo o papel de entregar o aluno porque não tem Ela tem inspetor. dois papéis. Ela tem o papel de gestor e o papel de inspetor de aluno. Vai, vamos dizer assim. Porque na hora da saída dos alunos, ela vira inspetora de alunos. Aí ela tem que ir para o portão, ajudar a saída. É, É uma coisa confusa, não é? é, É. estou procurando aqui para ver se eu acho. Mas, enfim, eu acho que a tarefa agora da Marli é reescrever o objetivo, então, né? O objetivo de pesquisa, ver como é que você está vendo tudo isso e fazer uma primeira versão do objetivo para a gente poder ver. Olha, Marlica, ela tem que entregar, ela tem que entrar no comitê de ética, né? Não, não, eu já entrei, Cissa. Já entrou? Já entrei, recebi até uma mensagem dizendo que ia encaminhar para não sei aonde, que até o final desse mês de outubro teria uma Não. resposta, mas que Então, estava tudo perfeito. certo. Porque vai ficar em torno disso mesmo, quer dizer, então é por aí. Vai ficar, só muda um pouco Os Os participantes, participantes. É. participantes e os dados. objetivo, E os título, objetivos tudo. se pode mudar a vida inteira, até na hora de defender. Aí não tem problema. Eu acho que o comitê de ética já não é mais o seu problema. Ai, que ótimo. O Esse é um menos, problema chato, né, de resolver, gente. Esse é um É. problema. esse é um problema chato de resolver. Mas, enfim, então, agora, qual que eu vou fazer, né? A gente vai continuar com esse grupo, então tem mais um encontro, dia 22, dia 29 pula e dia 5 termina. Dia 5 eu quero preparar nessa semana aí do dia, um Google Forms de avaliação desse processo, para ter alguma coisa escrita delas, mas eu vou fazer uma avaliação também de conversa, né? De que como foi, como elas viram esse processo, de que forma elas acharam que elas
ajudar ou não, né, nesse Sabe, eu papel. acho, Marli, você É, devia já preparar, não sei, Otília, mas eu penso assim, ela já podia preparar umas questões para eles discutirem, certo? Ah, sobre as questões que ela descobriu que eram importantes para eles, certo? E mostrar essa relação da gestão com a transformação do professor na sala de aula, certo? E pedir para eles, falar, bom, como é que vocês veem isso? Porque eu percebi pelo curso que esse é um problema. Cuidado, Marli, para as perguntas não ficarem no genérico, porque se elas Isso, generalizarem, não vão isso, servir para você. A isso, pergunta é específica para ela, no contexto dela, na isso, situação dela. isso. Não deixa a pergunta ser genérica, porque se ela responder genericamente, não vai te ajudar. Vai ajudar. Tem que ser assim. A resposta concreta de que É, pontos foram favoráveis no encontro e não foram favoráveis, coisas que elas acham que poderiam ter sido, caberia num curso como esse, e necessário, que o que é para ela especificamente gestar a sala de aula dela, como é que é a gestão da sala de aula dela, isso, isso. aquela pergunta que eu fiz para você hoje, se você é a gestora da sua escola e você tem uma situação em que aqueles que estão sob o seu comando, aí a sua orientação, não acompanham ou não querem seguir as propostas, qual é o seu papel crítico? Era isso. Estou falando isso porque na discussão de ontem, que eu estava falando para a Marli, na discussão de ontem, a Sara disse assim, com todas as letras, ela falou: eu sou sozinha na escola, eu quero fazer algumas coisas, mas ninguém quer. E aí É, eu não posso fazer nada, né? é. Mais ou menos assim. E Não, a mas Marli, ela faz. Ela não, faz, mas ela faz sozinha na não, mas sala de espera aula aí. dela. Não, mas ela disse que tem coisas que ela não pode fazer, porque ninguém quer fazer, e aí ela também não pode fazer. E a Maria falou, teve um discurso muito parecido, que às vezes ela vê que tem professor que não quer, que não sei o que lá. E eu falei para a Marli, uma pergunta que tem que ser feita aí é assim: se você tem uma situação assim na sua escola, que tem gente na contramão, que tem gente que não abraça as propostas, ou que você, como professor, não consegue fazer mais porque você não encontra parceiros, o que você faz? Qual é a sua atitude? Se você está Isso. sendo uma pessoa crítica, colaborativa, porque elas se posicionaram como pessoas participativas e crítico-colaborativas, as duas. Elas se colocam assim. Era, a minha Estava questão era dizendo essa. para Marli, se você é crítico colaborativo e esbarra com um problema, você para, então você não é crítico colaborativo, Pois é, né? pois é. Então, tem que perguntar para elas, quando você esbarra com esse problema, com é, o outro negando as possibilidades, essa coisa e tal, o que você faz? Você se considera uma pessoa crítico colaborativa, então faz o quê? Porque alguma coisa tem que fazer, senão acabou aí a criticidade, né? Eu acho que é um despertar assim para falar, gente, ser crítico colaborativo é muito difícil e não é só isso. Não basta eu pensar que eu sou, uhum, não basta eu muito pensar que eu difícil, porque né? às vezes isso é aquilo que a gente falou da Meire, daquela escola que eu trabalhava, né, que eu estava fazendo do Grêmio. É. A mulher super ativista, negra, Não, mulher, mas não, batalhadora e não tal, relaciona. quando Sabe, não, entra na é isso que eu escola, estava te falando. Eles não relacionam Isso o que como é, pessoa e o não que como é profissional, ao naquele seu trabalho. O trabalho é uma coisa à parte, tem nada a ver. É aquilo que a secretaria manda, as denominações da secretaria, as coisas, certo? E esse é o problema da BNCC, porque a BNCC ela fala dos multilitramentos, ela fala da colaboração, ela fala da criticidade, ela fala de tudo isso. Mas que ações é essa? Como vão ser trabalhadas com os professores? Porque a maior parte não percebe isso. Elas não percebem que elas são várias pessoas e elas agem de um jeito como mãe, de outro jeito na escola, como coordenadora, sabe? E elas falam sobre a criticidade,
mas elas não conhecem o que significa, de fato, isso na ação. A questão é essa. Tem uma coisa que nação. e a outra é ação. Aí eu fico olhando assim para essa trajetória de todas nós aqui. Eu me coloco nessa posição, mas eu me coloco assim, ó. O que mudou em mim que me fez ser uma única pessoa, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, a mesma pessoa, que tem as mesmas preocupações, que age do mesmo jeito, seja nesse contexto ou naquele. O que mudou a partir de quando, o que me fez... Porque é bem provável que eu, como fui diretora lá da escola nos tempos antigos, devia ser uma diretora e uma mãe. Duas pessoas distintas, né? Quando é que foi que eu virei uma pessoa? Sim, tendo coerência entre todas as minhas ações, tendo essa coerência. Eu não sei quando foi, mas hoje eu escuto meus filhos falando assim, que eu mudei muito, que eu agora falo das coisas como se fosse assim, que eles acham que eu sou coerente quando falo das coisas, que nunca foi, não foi sempre assim. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa posição que a gente assume de ir se tornando essa pessoa que é crítica, é colaborativa, critica para produzir, critica para transformar, seja lá o contexto que for, Se coloca sempre, sempre. A gente não pode evitar de se compra colocar uma essa briga questão. no bom sentido, entra num embate. Então, porque não é simples essa questão, gente. Não é, não. Não Bem é, não. complexa. É bem difícil, por sinal. Não, eu vejo, por exemplo, a Fernanda, a Maximina, eu, lutando lá dentro do Lael, não tinha ninguém junto com a gente, certo? E eles, mas eles mudaram, a gente mudou o Lael. E os outros professores, eles continuaram, eles não, quer ver, a Cissa Pérez, algumas coisas, porque ela é cri-cri e ela percebe, ela é reflexiva e ela percebe essas questões, ela se colocou a favor só. Algumas colocavam assim, a favor de um e do outro, sabe, faziam um jogo, né? Falava para a gente, falava para o outro, né? Todos os outros. E a Beth Bright tomou partido do outro lado, também coerentemente, mas tomou um partido. Né? Então, são as pessoas coerentes que eu vi ali, foram a Beth Bright e a Cissa Pérez. É muito difícil, realmente. Não é nada fácil, gente, não é nada fácil. Esse negócio se torna meio que uma filosofia de vida, né? Não é uma filosofia de trabalho, uma filosofia de vida. E aí você esbarra. Profissionalmente, o seu contexto profissional nunca é você sozinha, é um monte de gente. Você vai esbarrando com um, com o outro, com o outro, com o outro. Como é que faz? Como é que se vira? Eu fiquei pensando ontem, a Maria dizendo que a gestão dela é crítico-participativa, que ela faz, colabora, sei lá, mas quando esbarra num professor que não quer fazer... Acabou, ela não Assim, trabalha. Porque, na verdade, teria que perguntar para ela que ações ela poderia fazer. Ela pode chamar alguém para discutir com os professores. Né? Como é que O que você rompe, significa né, com essa cápsula aí? isso, e qual é a base epistemológica e prática, né? O que é isso? Qual é essa relação? Porque, na verdade, é a epistemologia prática, né? Aquilo que o Marx fala. Prática, teoria, prática. E o Coase também fala, o Freire. Né? Ele fala, a Stetsenko também, a discussão da Stetsenko é essa. Certo? Não pode, tem que ter sempre... Tá bom, é isso que a gente quer? Quais são as práticas, então? Como nós vamos agir na sala de aula? Quem tem voz, quem fala na sala de aula? Como é que os alunos falam? Como é que falam com os colegas? Certo? Como é que é isso? Você precisa ver a tese da Camila Celarin. Num lugar que impõe, que tem uma metodologia, e ela rompe, mas ela não rompe com os conteúdos.
ela rompe com a maneira de conduzir a sala de aula. Ela rompe com a E uma prática. parte, eu gostei Ela muito. rompe com a prática. A Camila é aquela do curso, a de É, inglês? é. Ah, é? Aquela do inglês, aquela menina do Ela inglês. já tem a tese pronta? Não, ela está no Não, projeto, está ela tem entrando. o projeto e ela vai entregar agora Ah, tá. Uhum. como Agora, TGE. gente, deixa eu fazer uma pergunta, né? Tudo bem, vou fazer a reformulação, objetivos, título, perguntas, né? Objetivos específicos, enfim, montar o projeto. Aí, minha pergunta aí uma coisa é o projeto, a minha pergunta agora é que a gente até está pensando, se sabe, porque isso não é curso, isso não é workshop, isso é uma aprendizagem em grupo, sabe? Sim. Essa experiência aí para o ano que vem. Vai ter que Uma ter um oficina. nome. Na verdade, ela é uma oficina, não é? Será que é oficina? Eu acho que é oficina, né, Tília? Não Acho que sei. a palavra, acho que... Porque você tem teoria e prática, né? Na verdade, as pessoas discutindo teoricamente, e mostrando as práticas, discutindo as Eu práticas. acho que eu agora vou dar um outro lado. Eu vejo assim, ó, se você chama de oficina, a pessoa vai lá fazer a oficina. Ah, isso é Uma verdade. Não posição vai alienar. passiva. Uma posição de aprendiz. É, Aprendiz. Eu acho que chamar de grupo de aprendizagem, por exemplo, ou qualquer coisa semelhante, tira de cada um essa responsabilidade de que ele Ativo, né? põe nele a responsabilidade de ser ativo também. Ele não é só o aluno daquele lugar. Eu acho que eles não deveriam se ver como alunos de um curso ou oficina, Uhum. essa coisa, entendeu? Que se constituísse faz como. parte da teoria. Isso faz É, parte da teoria, Marli, isso faz parte da teoria. Você está definindo a sistemática do curso, do grupo. É um grupo de discussão. grupo de discussão, alguma coisa assim, grupo de aprendizagem, grupo de Grupo discussão. de aprendizagem, eu acho que é de ensino-aprendizagem. Então, talvez seja mais. Eu não sei agora se é grupo de aprendizagem ou ensino-aprendizagem, grupo de discussão, o que é mais pertinente aí? É que discussão dá uma coisa parece tão. Perde a prática, né? Parece. E Parece que discussão perde parece a assim, coisa de bar, sabe? Eu sento, você sente, a gente fica lá tomando É, uma cerveja discutindo. Não dá, eu acho que tem que ser alguma coisa que tenha uma metodologia, que Não, tenha se for uma. assim, se for assim, mesa de bar, você pode me convidar que daí eu vou, tá? Tô brincando. Brincadeira. A gente pode fazer isso depois, isso. Na hora que a gente depois for vai. discutir como se diz. Mas olha, Ai, eu acho que adjetivar grupo pode ser uma coisa boa, só que eu ainda não sei qual seria o adjetivo de grupo. Eu acho que não deve parecer, não deve ser nada que pareça como ser aluno. Pode ser equipe, time, Não, não, aí não estou dá. falando assim, equipe. ó, a palavra grupo não me incomoda. Eu acho que o que precisa é um adjetivo legal para juntar com grupo. Por exemplo, a locução Apre- grupo de aprendizagem é a locução adjetiva de aprendizagem. Grupo de discussão é uma locução adjetiva, mas grupo o quê? Ou um adjetivo ou uma locução, mas que você nomeia esse grupo, entendeu? De alguma forma, com alguma coisa, para não parecer aluno, não parecer foco só na discussão, essa coisa que a gente falou aí. Vou pensar. É, Agora, Dá para é, pensar com calma, que você não é. outra coisa que eu queria perguntar é assim, nesse workshop, eu pesquisei e tentei selecionar textos que tinham a ver com decolonialidade, com colaboração, com perguntas, tudo aquilo que a gente discutiu que seria importante no processo, pensando já lá na frente no meu trabalho de pesquisa. Nesse caso, os temas, as discussões, os textos que a gente teria que ler são outros, né? Não sei se são outros. Talvez contra colaboração crítica continue, mas talvez tenha que ser outros, talvez a agência entraria, talvez entraria alguns outros textos, não?
Não, a agência entra por causa da prática. Eu pensei assim, ó, grupo de discussão, 2 pontos, práticas e teorias nas ações de gestores e professores. O grupo de discussões de práticas e teorias nas Não, ações de ó, gestores. se você fala gestores e professores, já descaracterizou, porque a gente está falando de gestor de sala de aula e Então, gestor da escola. ó, grupo de discussão, Eu já práticas e assustei. teorias na gestão, né? É, Na gestão de que você falou? Escolar e de sala de de aula. sala de aula e gestão escolar. Escolar e da Gestão sala de aula. escolar e de sala de aula. Perfeito, ó, você botou tudo aí. Ó, Ah, mas assim você já está pensando no título. Ah, eu nem estava pensando em título. grupo de discussão de práticas e teorias na gestão de sala, e tem que pôr gestão, na gestão crítico-colaborativa? Na gestão? Não, isso aí você já está dizendo que é, não. Não, aí já Gestão estou escolar e só na gestão gestão de escolar. sala de aula. Gestão de sala de aula. Agora, como vai ser isso? Você já está colocando prática e teoria, né? Você colocou Já aí. coloquei prática e teoria. Eu gostei Ó, disso. discussão de práticas e teorias. Ó. Grupo de discussão de práticas e teorias na gestão escolar e, e o que é? E de E sala na de aula. gestão de sala de aula. E da sala de aula. Isso aí eu não tinha escrito, aí eu não lembrava mais. A Madu estava querendo tirar a palavra discussão, para não ficar grupo de discussão. Tirar Mas a gente pode pensar em outra, substituir isso por outra Grupo coisa. de práticas e teorias, mas aí falta alguma coisa. não. Mas tem que pensar. Eu acho que isso ainda vai Vai amadurecer. escrevendo, todos que dão uma. Toda Ainda- vez que surge uma ideia, escreve, vai Tá bom. escrevendo. Então, o ponto agora é você parar, esperar a reunião da próxima semana, que vai ser boa, e aí juntar tudo que você foi vendo que aconteceu, as discussões que a gente foi fazendo, tarará, e rever como é que você vai escrever o objetivo. Esse é o ponto, né? É arredondar o objetivo da pesquisa para saber onde você quer chegar e tal. Eu, particularmente, não vejo muita mudança nos textos, eu vejo mudança no modo de discutir. Eu O que também eu acho. acho, e aí eu já falei isso para você, Marli, o que eu acho que a discussão deixou para trás? A discussão ficou encapsulada em cada temática que você discutiu. Isso. Todas elas tinham que se articular com gestão. Então, discutiu colaboração, mas tem que relacionar com gestão. É claro, você até provocou, mas não. Não Aí, foi para a prática, né? Não foi para a prática. discutiu pergunta, tem que trazer a gestão e a colaboração. Discutiu não sei o que lá, tem que trazer o outro, e o outro, para tudo sempre juntar com gestão. E eu acho que nesse ponto não chegou ainda, porque você provocou, mas a ênfase não foi nesse lugar. A ênfase foi muito mais na descrição que elas estavam fazendo de situações. Mas até entendo, porque uma não estava num dia, outra estava no outro, também teve que respeitar meio que a presença delas ali, eu concordo, né? Não podia forçar a barra, sendo que uma não tinha lido, a outra não sei o que fez e tal. Porque é diferente quando todo mundo leu os textos, quando todo mundo está focado na discussão naquela direção. Não era o caso, né? Você viu que quem leu o texto tinha um tipo de discussão, quem não leu levava para o senso comum. Então, e aí, claro que você foi respeitando o que aconteceu, mas na proposta de pesquisa tem que, tem que ter clareza assim: o meu foco é gestão, então eu não posso perder nenhuma oportunidade de trazer gestão para a fala. Nenhuma. Aí eu não sinto assim que tenha tanta necessidade de mudança de textos, porque todos os textos que você trouxe, não precisa repetir texto e tal, mas os textos que você trouxe, e aí você vai poder escolher mais alguns, são textos que provocam tudo que você está querendo, que é uma gestão participativa, democrática, nananã. Todos eles provocam de jeitos diferentes.
Pode acrescentar texto, Faltou a prática mesmo, a relação, né, de relação práticas. à prática, pode acrescentar. Mas essa coisa de relacionar é que tem que ficar mais fortalecida, assim, para não perder, senão, né? Porque Eu a acho que gente do Freire, bom, eu só vou lembrar uma coisa que a gente discutiu hoje, a discussão da sala de interseccionalidade e do paradigma transperiférico foi excelente. E que legal, hein? relacionaram com as teses, foi excelente. E aí, deu problema na internet, não conseguia entrar com o meu Ai, computador, desespero. entrava mas aí a Camila me ajudou e nós entramos pelo computador da PUC. Foi perfeito. Ótimo. Super legal, deu tudo certo. E a discussão muito boa. E teve bastante discordância. O Tiago estava lá? O Tiago não estava, não sei o que está acontecendo com o Tiago. Sinto falta do Tiago nas discussões, porque ele é pontual, ele traz Mas coisas. faz muito tempo que ele não entra, Ele né? é muito bom. Nem pela internet e nem pessoal. Ele Ele faltou falou 2 que aulas. roubaram Aula ele, roubaram a passada bicicleta, e esta daqui. roubaram os documentos, roubaram ele. Foi, bom, não sei. Então, eu falei para ele, Tiago, o que está acontecendo? Você sumiu? Você não está mais na aula? Está tendo algum problema? Não, professor, e tal. Cada vez ele dá uma desculpa, né? Eu acho que ele mora num lugar muito sujeito a roubo, porque roubaram já quebraram a bicicleta, Falou já. ele Então, comentou sobre a condição dele. então, eu não sei, eu fico sempre meio presa para, não quero expor o menino, né? Nem mesmo conversando só eu e ele, né? Então, não sei. Mas uma coisa que seria bem legal, porque a discussão de interseccionalidade, que eu lembrei disso agora por causa da Marli, falando como que ela vai relacionar essas coisas. Quer Ficou dizer, gravado isso, Cissa? eles iam me Essa, mandar por e-mail, eu pedi para botar lá no grupo, né? a gravação. A gravação. Falaram muito mal do texto daquela moça, falaram que a análise que ela faz não é interseccional, ela não traz Moça a, mesmo, é a Andrade, não? Como é que é? da Tita, aquela, Eu sei. sabe, né? A gente É, acabou é deixando o o único texto, porque nós texto tivemos desse no ano livro aqui, ó. passado. Era o único texto. Então, Aí eles então, na falaram, verdade, a gente Thalita, deixou o Thalita de texto, Oliveira. nós deixamos o texto porque ele foi usado ano passado, a gente não quis Não tirar. quis tirar, né? Mas eu Mas, falei isso, certo? Mas eles fizeram uma crítica perfeita. Porque Raquel, quem domina ali? A Lu e o pessoal que está na internet, que é a Lu e o Júlio. E o Júlio falou que ele vê que, que a proposta lá do Tony, lá da Big Data, ela possibilita essa interseccionalidade. Eu acho que não, eu a discordei dele. proposta de quem? Do Dessa Tony, do orientador dele, do Tony, lá tá, daquele trabalho lá com a Big Data, como é que chama aquilo? tá. Né? Isso, porque a metodologia foi, não, quem faz isso é o computador, mas depois você vai ter que pensar. Mas, por exemplo, como que você vai discutir todas as questões que estão envolvidas naquela questão? Você não pode, você não dá, a não ser que você faça o estudo de caso. Até foi bom que eu trouxe a discussão do estudo de caso, porque na época do computador, que as pesquisas eram do computador, o que acontecia? Só fazia um estudo de caso. Eram coisas enormes, projetos enormes, e depois, com os resultados, eles falavam, bom, então vamos verificar isso. Né? Fazia um estudo de um caso. Né? Então, quer dizer, mas a discussão foi excelente. Excelente. A Lauana participou bastante, ela falou que trabalhou bastante com interseccionalidade, ela gosta muito dessa. E aí eu trouxe uma questão para eles, que depois alguém falou, a Fernanda trabalha com isso, que é o cruzamento, a encruzilhada, né? Aquela perspectiva da encruzilhada, porque, na Pedagogia da verdade, encruzilhada, né? então, que é também parecido com a interseccionalidade. Eu falei, Uhum. eles são bases elas têm bases diferentes, porque uma
está apoiada nas questões africanas e a outra está apoiada no racismo, né? Nas questões do racismo, e principalmente mulheres, né? Negras, né? Então, quer dizer, a mostra foi excelente. Eles tinham lido, todo mundo tinha lido. Meu Deus. Olha, valeu a pena. Eu senti você não tá, porque você teria. Mas, ó, hoje a coisa estava pegando aqui. E eu procurei não dar as respostas. Eu falei, o que você acha assim? Eu falei, não, peraí, deixa eu perguntar para o grupo daqui. Aí eu falava, bom, gente, você. Mas eu quero ouvir a sua. Eu falei, não, vou falar, mas eu vou dar para o grupo primeiro, falar primeiro. Então, aí a Raquel e a Camila, Que é muito boa. muito boas, vinham e mostravam onde estava o furo, daquilo que eles tinham falado. Foi bastante interessante a discussão. Porque eu acho que precisa de a Camila, aí que a Lu, ela falou, não, mas eu acho que tudo isso está sobre a decolonialidade. Eu falei, pois é, está sobre a decolonialidade. Mas decolonialidade não é uma ferramenta superior. Ela abre um leque. A decolonialidade ou descolonialidade abre um leque de outros construtos todos que a gente quer discutir e que é importante, mas não que um seja mais importante que o outro. Né? Um é mais característico Você de chegou um, a de ver um aquele texto que a Shirley mandou sobre... não, acho que ela não mandou para todo mundo. Espera aí, eu vou Ela resgatar. me mandou um monte de texto, mas eu não tive tempo. Não, não é isso. Espera aí, eu vou resgatar uma coisa que a Shirley disse. Espera lá, deixa eu procurar aqui. Sabe uma coisa que você precisa fazer para a gente, se puder? Esses textos que você mandou, porque aqui o chat você sai e você perde o Eu chat. não Você mandei tem no que. chat. Você não mandou no chat, você mandou Não, no. mandei no corpo do WhatsApp. Não mandei no chat, não. Mandei no corpo do Mandou no WhatsApp. Tá, abrir o tá. WhatsApp, você vai encontrar. Então a Shirley, gente vai. ela mandou para mim, prof, hoje, durante a aula, lá na USP, uma ex-aluna da Montemor comentou que os letramentos críticos abrangem as discussões sobre decolonialidade e não o contrário, como se os letramentos críticos fossem o grande guarda-chuva. Ela fala que os letramentos críticos é que são o grande guarda-chuva e a decolonialidade está... Eles é que abrangem a decolonialidade. Além disso, mencionou que Paulo Freire é lido pela maioria dos autores decoloniais, influenciando a todos. Isso a gente já sabe. E aí ela mandou o nome da pessoa que faz essa discussão, chama-se Nara Hiroko Takaki. Vou até pôr aqui para ver se eu acho alguma coisa dessa Nara Hiroko Takaki. Olha, eu acho que eu acho que os letramentos críticos são importantes, mas eu acho que a decolonialidade ela tem que ser um guarda-chuva, porque tem tantas outras ferramentas, ou conceitos, sei lá, conceito eles estão chamando de ferramenta, e que para você analisar. Eu acho que o letramento crítico pode ser um locus. Projeto de pesquisa em andamento. Isso aqui é interessante para a gente, para quem está nessa discussão. Projeto de pesquisa dessa pessoa, dessa Nara. Transdecolonialidades, letramentos e justiças plurais enredados em espaços digitais e impressos públicos. É o projeto de pesquisa em andamento dessa pessoa. Bem legal essa transdecolonialidade. Bom, a gente não tem nem decolonialidade ainda, vai ter transdecolonialidade, mas esse trans aqui é o do transperiférico. É esse aqui que tem a ver com a seccionalidade. Para ela ver se ela me manda algum. Como que é a interseccionalidade, né? Ética por linguagens, transculturalidades e tecnologias. A líder do grupo é essa Nara Hiroko Takaki. Vamos ver se tem algum texto dela para... Vai ter. É um grupão de pesquisa, não é pequeno não, hein? Tem uma montanha de gente.
Uma montanha de gente. Beleza, Não, eu vou eu, procurar. eu quero entender um pouco melhor, porque eu quero ver, eu não quero, eu acho que para a gente discutir, eu estou pensando no nosso curso, Tília, É, né? Porque no mini curso nós vamos ter que discutir todas essas questões, certo? Depois, na parte do seminário, a gente vai analisar dados, com aquilo que a gente discutiu, tá. ou outros textos que a gente acha necessário para, né, para fazer essa discussão. Então, eu estou de olho em algumas coisas assim, porque eu acho que a gente tem que ver, a PCCol dá conta de quê? Como que ela dá conta dessas coisas? É isso que nós temos que perguntar. Letramentos na sociedade digital. Ah, essa aqui é tese antiga. Tese antiga eu não quero nem ler mais. Não, tese antiga acabou. Bom, ó, gente, eu preciso de Ok. alguma coisa que eu não almocei, estou morrendo de fome, agora eu preciso comer. Ai, meu Deus, eu É, cheguei em casa eu para fiquei almoçar. aqui sentada, esperei eles saírem. Quando eles saíram, minha aula começou. Aí eu parei aquela hora, comi uma bolacha e comecei com vocês. Nossa, como você consegue, Tília? Eu não Agora consigo. É, tem que comer. Eu começo a definhar, assim, eu É, fica perco a mal. energia É. completamente. Assim. não tem problema. Eu fico bastante tempo sem comer, sem morrer, entendeu? Por isso que tem gastrite, tá vendo? É. Ai, Tá beleza. bom, gente, mas Tá. obrigada. Vamos em 8h30, Nossa, frente. quanta ideia, hein? que Quanta horas? ideia. 9h30 para você, 8h30 para mim, certo? É, Qual o link? O link do Zoom, do grupo? Pode ser? isso, pode ser, pode Então ser. eu entro. Tá Bom, bom, gente. ó, Beijo, obrigada, viu? Boa noite, Mas até mais. parabéns, viu? Eu gostei da discussão. Essa discussão que a gente fez agora foi maravilhosa. É, foi acho que ótimo. vai dar caldo bom, Marli. Vai dar Ah, caldo bom. Viu assim, tomara. ó, mais importante que tudo, é para mostrar que a pressa é inimiga da perfeição. Mas essa pressa foi boa, porque te deu um piloto para você descobrir um monte de coisa. É, se não tivesse feito, eu ia estar agora pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer o ano que vem, né? Aconteceu como tinha que acontecer. Foi É, legal. foi ótimo. Então tá bom, gente. Beijo para vocês. Beijo aí. Obrigada. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau.